no Instagram. Eu queria convidar você para convidar a sua família, se você está sozinho agora, se você puder convidar os seus familiares, alguém que estiver aí na sua casa, para que vocês juntos possam ouvir essa palavra. E antes disso, eu queria convidar você a orar. Eu não sei como você está aí, mas se você estiver sentado, fique em pé, por favor. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado aí. Pega na mão dessa pessoa que Deus te abençoou, colocando essa pessoa na sua família. Vamos orar juntos. Pai, em o nome de Jesus, ó Pai, nós te entregamos, ó Pai, essa noite, te entregamos, ó Deus, essa palavra. Ó Deus, te entregamos, ó Deus, esse culto racional. Nós estamos num culto racional, estamos num culto com entendimento. Pai, em nome de Jesus, a minha oração, ó Pai, é para que o Senhor agora, ó Deus, possa transformar cada casa, cada lar, ó Deus, nesse lugar tão propício à manifestação da sua glória, à manifestação da sua presença. Doce Espírito Santo, vai tocando agora, ó Pai. Existem pessoas que estão orando nesse momento, pessoas estão orando, ó Pai, aqui em Promissão, em outras partes do Brasil. Ó Pai, nós oramos por essas pessoas, nós abençoamos essas casas, esses lares, ó Deus, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos declarar, ó Pai, que nenhum mal chegará a essa casa, como a Tua palavra diz, que praga alguma chegará à nossa tenda. Ó Pai, nós liberamos essa palavra profética, nós dizemos agora que toda ferramenta, tudo aquilo que foi preparado contra essa casa, contra essa família, Deus, não prosperará. Ó Pai, essa é a herança que o Senhor tem para nós. Ó Deus, assim como o Senhor poupou o povo de Israel ali, ó Pai, das pragas do Egito, ó Deus, poupa a Tua igreja, poupa o Teu povo, poupa a nação brasileira. Ó Deus, nós como igreja nesse culto, ó Pai, nós estamos num culto ao Senhor, adorando ao Senhor, entronizando ao Senhor. Seja adorado neste lugar, ó Pai, seja adorado em cada casa, em cada família, ó Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Pai, que seja o tempo de fortalecimento dos lares, que seja um tempo de fortalecimento da família, que o Senhor restaure o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Pai, no nome de Jesus Cristo, que seja esse tempo, ó Pai, do fortalecimento da família, do fortalecimento da igreja, seja um tempo de amadurecimento nos lares, amadurecimento da igreja, seja um tempo do entendimento, ó Pai, sólido da Tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus, dos princípios sólidos da Tua palavra, seja esse tempo do Senhor arraigar, do Senhor alicerçar cada pessoa, cada família. Ó Pai, em especial nós oramos aqui por Promissão. Ó Pai, no nome de Jesus Cristo, nós abençoamos as ovelhas aqui de Promissão. Ó Pai, que estejam arraigadas, alicerçadas, de tal modo que nada possa removê-las do Senhor, Pai. Nós oramos crendo, Pai, na resposta do Senhor. Nós oramos crendo que o Senhor está ouvindo, que o Senhor responde. Ó Pai, em nome de Jesus, nós declaramos que só o Senhor é a nossa fonte, só o Senhor é a nossa esperança. Uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do Seu nome, que fez os céus e a terra. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Eu queria que você tomasse a sua Bíblia aí, na sua casa, onde você estiver. Pega a sua Bíblia. Eu gosto muito de dizer que há 100 anos atrás, nós não éramos chamados de evangélicos. Aqui no Brasil, nós éramos chamados de os Bíblias, né? Nós éramos conhecidos, uma característica que dizia sobre a igreja, era a palavra, era a Bíblia. Nós somos esses que carregamos a Bíblia, lemos a Bíblia, amamos a palavra de Deus. Toma aí a tua Bíblia. Abra comigo a sua palavra, a sua Bíblia, em 1 Tessalonicenses. Quero trazer essa palavra para o teu coração. Essa palavra vai edificar muito a sua vida, vai edificar muito a sua casa, edificar a sua família nessa hora. Uma palavra breve ao teu coração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. É um dos menores textos da Bíblia, um dos menores versículos da palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o verso 19. É um texto tão pequeno que dá até para memorizá-lo. A palavra de Deus diz assim: não apagueis o espírito. Eu quero ler mais uma vez.
não apagueis o Espírito. Se você tiver com a versão revista e corrigida, vai dizer, não extinguais o Espírito. A revista atualizada que eu estou lendo diz, não apagueis o Espírito. Não apagues o Espírito. Não apague o Espírito. Pai, que o Senhor nos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Ilumina os olhos do nosso entendimento. Ó Deus, que não seja uma palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e poder, para que a fé dos teus filhos não se apoie na sabedoria humana, mas no poder do Senhor. Deus, que essa unção dos santos, essa unção que o João disse, essa unção que ensina todas as coisas, essa unção que revela todas as coisas, possa fluir em cada casa, em cada lar, em o nome de Jesus. Conceda graça e sabedoria ao pregador, conceda graça e sabedoria ao ministro, para que possa alcançar os lares com vida, com palavras de vida eterna, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Meus irmãos, o meu coração queima para te entregar essa palavra, esse texto, não apague o Espírito. Quando eu olho para esse texto, nesses dias que nós estamos vivendo, tudo que nós precisamos entender é isso, não apagar o Espírito, é entender, não apagar o Espírito. Quando nós percebemos o que Paulo está dizendo aqui, a igreja reunida ali em Tessalônica, a igreja de Tessalonicenses, nós vamos perceber que Paulo vai fazer menção, eu penso que Paulo está fazendo uso de Levítico capítulo 6, versículo 13. Nós temos ensinado aqui na igreja, Hebreus capítulo 10, versículo 1, que fala sobre as coisas da antiga aliança, ainda que elas eram coisas literal, ainda que aconteceu de forma literal, ela estava apontando um tempo profético, ela estava apontando para a igreja, para a pessoa de Jesus, para a aliança que nós pregamos domingo, a aliança superior. As coisas se cumpririam em Cristo e a partir de Cristo. Então, quando nós olhamos, toda vez que você for ler a antiga aliança, toda vez que você for ler o Velho Testamento, você precisa entender, ainda que a história literal, ela aconteceu, mas ela está apontando para um tempo profético. Os teólogos gostam muito de falar sobre tipologia, o tipo e o antítipo, aquilo que vai se cumprir em Jesus, repito, e a partir de Jesus vai se cumprir na vida da igreja. Então Paulo está pegando esse texto. Paulo, talvez, eu penso, eu conjecturo, eu imagino que Paulo está com esse texto em mente, quando ele está escrevendo para a igreja de Tessalonicenses, ele está escrevendo, não apague o Espírito. Quando nós olhamos para a igreja, e essa palavra de Paulo, não apague o Espírito, eu penso em Levítico capítulo 6, versículo 13, talvez Paulo também estava pensando, eu quero pensar dessa forma, porque a palavra de Deus diz ali em Levítico 6, 13, diz assim, não apague o Espírito, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. O fogo, olha que palavra que está dizendo ali em Levítico 6,13. O fogo arderá continuamente sobre o altar, vírgula, não se apagará. Nós vamos perceber que é uma palavra de Deus ali, uma instrução clara de Deus. E quem fazia isso era o sacerdote. O sacerdote, toda manhã, ele pegava lenha, ele tirava as cinzas do altar. Depois ele colocava a lenha no altar, no fogo do altar do holocausto, para que esse fogo não se apagasse. Então, dia e noite e dia, esse fogo permaneceria aceso. Esse fogo do altar ia permanecer aceso incessantemente. E era a função do sacerdote, toda manhã, colocar a lenha nesse fogo, para que esse fogo permanecesse aceso. Então vem o apóstolo Paulo e diz para nós, para a igreja, ei, não apagueis o Espírito. Talvez em outras palavras, Paulo poderia estar dizendo, não deixe o Espírito apagar.
não deixe essa chama do Espírito se apagar. Agora, pastor, talvez você esteja perguntando se essa palavra é profética, se Levítico 6,13 aponta para a igreja, se Paulo está fazendo uso desse texto para a igreja. Pastor, o que é o altar? Eu penso que o altar é o seu coração. Pastor, o que é o fogo? O fogo é o Espírito, que o Paulo disse. Agora, quem é ou quem são os sacerdotes? O sacerdote é você. Na nova aliança, nessa aplicação do fogo do altar, nós temos um altar que é o nosso coração, que é o teu coração. Nós temos o fogo que é o Espírito Santo, e nós temos o sacerdote que é você. Ou seja, nesse tempo, nesses dias, tudo que nós precisamos fazer é entender isso. Porque nós vamos precisar manter o fogo do Espírito aceso em nosso coração. Nós vamos precisar, irmãos, manter essa chama queimando no nosso coração. E é uma responsabilidade de cada pessoa. Quando eu leio 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, a palavra de Deus, ele diz que Deus nos chamou de sacerdócio santo, sacerdócio real. A palavra vai dizer que nós somos, na nova aliança, nós somos sacerdócio real. Ou seja, nós somos aqueles que ministram diante do Senhor. Irmãos, entenda isso. É responsabilidade de cada pessoa, de cada cristão, alimentar o fogo do seu próprio altar. Talvez muitos, eu estava orando esses dias, e a grande preocupação do nosso coração, nós pastores, a grande preocupação do nosso coração como ministros, como aqueles que ministram as pessoas, era uma preocupação de pessoas começarem a se esfriar na fé, de pessoas começarem a perder essa essência, porque não estão podendo estar conosco nos cultos coletivos, está conosco na igreja, está no templo da igreja. Mas essa palavra queima o meu coração, a responsabilidade de cada ministro, de cada cristão, de cada sacerdote, a responsabilidade de cada um em manter o fogo aceso. E só temos uma forma de fazer isso, colocando lenha no altar do Senhor. Quando nós olhamos a palavra, de entender que você é um sacerdote, eu queria que você, se você tiver alguém do seu lado aí, olhe para essa pessoa e fala com ela aí na tua casa, você é um sacerdote do Senhor. Fala com ela aí, fala com ela, você é um ministro do Senhor. Fala com ela, Deus colocou na sua vida a responsabilidade de ser o seu sacerdote. Fala com essa pessoa, repita para ela não esquecer, fala com ela assim, você é o sacerdócio real de Deus. Fala com essa pessoa. E quando nós entendemos isso, nós vamos perceber, irmãos, a função do sacerdote. Todo sacerdote, ele ministrava as pessoas, mas antes disso, ele ministrava a Deus. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí, na sua casa, onde você estiver. Segunda Crônicas, segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 29, o versículo 11, porque aqui vai dizer claramente a função do sacerdote. O sacerdote aqui, eles estavam sendo reestabelecidos pelo rei Ezequias. Ezequias está agora reestabelecendo um sacerdócio que estava caído. Olha o versículo 11. Filhos meus, não sejais negligentes, pois o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes, para serdes seus ministros e queimardes incenso. Olha que palavra, o Senhor vos escolheu para estar diante dele, para o servirdes e para serdes seus ministros e queimardes incenso. A palavra de Deus para o sacerdote aqui o Senhor te escolheu primeiro
para estar diante de Deus. Levítico 6:13, que diz que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Os versículos anteriores vão dizer para nós que de manhã o sacerdote ele acordava, a primeira coisa que ele ia fazer era alimentar o fogo do altar primeiro, para depois ministrar às pessoas. Então, quando nós olhamos para essa palavra, existe uma responsabilidade para cada sacerdote. Se nós na Nova Aliança somos sacerdote, a primeira função que Ele nos chamou a fazer, a primeira coisa que Ele nos chama é colocar lenha no altar, é ministrar diante dEle. Essa é a nossa primeira responsabilidade como igreja. Irmãos, olhar, por exemplo, nesses tempos para cadeiras vazias, é um desafio muito grande para qualquer pastor. Mas o primeiro chamado pastoral não é ministrar as pessoas. O primeiro chamado da liderança não é ministrar as pessoas. O primeiro chamado da liderança é ministrar a Deus, é queimar diante de Deus, é colocar lenha no altar. E eu penso que a autoridade da liderança, a autoridade profética, a autoridade do líder, ela vai vir para ministrar diante das pessoas conforme ela ministra diante do Senhor. Devemos pensar sobre isso. Se você é um sacerdote, a responsabilidade profética de colocar lenha no altar da sua própria vida é você. E quando nós pensamos nesse tempo, esse tempo de crise, são dias de colocar lenha no altar do Senhor. São dias de ministrar diante do Senhor. Pregando sobre isso, parece que eu vejo Mateus 6:6. Quando a Bíblia fala da oração, ela fala do secreto. Ela fala da oração no secreto. A oração em secreto, estar diante do Senhor, escondido no Senhor. Esse é um tempo onde a gente consegue perceber e a gente não pode mais se relacionar com os irmãos. E muitos irmãos talvez demorem um tempo para que a gente veja esse irmão pessoalmente. Mas tudo que o nosso coração quer saber, tudo que o nosso coração quer ter a certeza em Deus, que por mais que nós não o vejamos na igreja, essa pessoa de alguma forma está escondida em Deus, colocando lenha no altar, colocando lenha em secreto, acendendo e queimando cada vez mais o fogo do seu coração. Irmãos, tudo que nós queremos é ter essa certeza como ministro. Tudo que nós queremos é saber disso, que as ovelhas aqui de Lagoinha Promissão estão no secreto, estão vivendo grandes coisas em Deus, aleluia, estão vivendo realidades proféticas, estão crescendo no Espírito, porque elas estão queimando pelo Senhor. Irmãos, a gente pode perder muitas coisas na vida. Nesses dias perdemos a liberdade de cultuar, por uma orientação, e nós como obedientes do Senhor, obedientes das autoridades e prudentes que somos, nós respeitamos essa decisão e nós nos privamos do culto. Nós podemos perder muitas coisas, mas se tem uma coisa que a Bíblia não deixa a gente perder, ela fala assim: não perca isso, não perca, não deixe apagar o fogo do Espírito, o fogo do Espírito. Se você estiver queimando por Deus, escuta isso aqui. Pega essa palavra como uma chave no teu coração para esse tempo, para esses dias. Se você estiver queimando com o fogo do Senhor, queimando no seu coração, porque você vai sentir falta do templo, vai ser apenas das pessoas e dos relacionamentos. De forma alguma, você vai se esfriar na fé. De forma alguma você vai perder a essência. De forma alguma você vai se desviar. Porque você pode estar perdendo o ambiente do culto. O ambiente que nós realizamos o culto. Mas você está no secreto, colocando lenha, colocando fogo. Profeticamente você vai estar crescendo em Deus. Eu dei uma palavra aqui domingo e o Senhor me fez ministrar dizendo: quando tudo isso acabar, isso vai acabar.
que nós, em o nome de Jesus, voltaremos mais fortes. Nós, como igreja, teremos uma igreja mais madura, uma igreja mais sadia, uma igreja que vai estar em lugares em Deus, que esse seja o tempo do secreto, que esse seja o tempo de você orar, que esse seja o tempo de você colocar lenha a sós com Deus. Não apague o Espírito. E eu fico pensando nesses dias de colocar lenha na fogueira, esses dias de colocar lenha no altar, lenha no fogo. Quantas pessoas, até em termos de privilégio de estar no culto, eu converso com jovens, homens e mulheres ao longo do meu ministério, e muitos vêm me pedir conselho na igreja, no gabinete pastoral, e falar assim: pastor, ore por mim, porque eu estou me sentindo frio. E a gente vai orar com essa pessoa, falar com ela, e muitas vezes eu pergunto para ela assim: mas o que está acontecendo na sua vida? Aconteceu alguma coisa? Porque você está frio? Ela fala: não aconteceu nada. Aí eu pergunto assim: você está orando? Está jejuando? Tem lido a palavra? Como é que está a sua vida com Deus? E muitas pessoas não conseguem encontrar respostas para essas perguntas. Eu me lembro de um jovem, é bem interessante, chegou assim e falou: eu não sei por que eu estou frio, eu não estou fazendo nada, por isso que eu estou frio. Eu fui parar para pensar nas formas que nós temos para apagar um fogo. Eu me lembro de ter perguntado assim: como se faz para apagar um fogo? E a pessoa fala água, outra fala joga extintor, fala várias coisas. Mas para apagar um fogo, irmãos, nós sabemos que é só não fazer nada. Se nós não fizermos nada, o fogo ele vai se apagar por si só. Não existe fogo que dure sem alimentá-lo. Se você tirar o alimento do fogo, o fogo apaga sozinho, sem que você tenha que apagá-lo. Quando eu penso nisso, tem muita gente que começa agora a se identificar. Eu não pequei, eu não fiz nada de errado, eu estou servindo a Deus seriamente, servindo a Deus com a minha família, mas eu me encontro frio na fé. Parece que esse fogo não está queimando no meu coração. Eu quero convidar você, eu quero convidar a sua família, eu quero convidar a sua casa, a partir de agora, a partir dessa palavra, começar a colocar lenha no altar, começar a fazer alguma coisa, começar a entrar nesse lugar em Deus. Irmãos, não dá para falar não estou fazendo nada, porque esse não está fazendo nada talvez seja o grande motivo pelo qual você tem atravessado frieza na sua vida espiritual. Quando eu leio Romanos capítulo 12, versículo 11, a palavra de Deus para nós é: sedes fervorosos servindo ao Senhor. Escute, a palavra fervor ali, fervorosa, é zeo. O zeo, no grego, que fala de uma água, é uma simbologia como uma água que está fervendo de forma literal. Ou seja, uma água que é colocada no fogo, e ela então, debaixo do fogo, ela vai recebendo ali o calor, e ela vai permanecendo ali até chegar no estado de fervor. Então essa palavra que Paulo diz, nós como igreja, nós como crentes, nós como servos de Deus, devemos estar fervendo pelo Senhor, servindo ao Senhor fervendo. Irmão, escute, tudo que Paulo queria era que a igreja não servisse a Deus em frieza de fé, em frieza de piedade, em frieza de disciplina, sem o fogo do Espírito. A palavra está dizendo assim: ei, sejais fervorosos servindo ao Senhor. Sede fervorosos, sede fervorosos. Não apague o Espírito. Não permita que o Espírito apague. Eu queria, nesse tempo, orar pela tua vida. Eu queria orar pela sua família. Eu queria que você tomasse aí a sua família, tomasse a sua casa, pegasse
E nós vamos orar. Nós vamos orar por você. Orar para que o fogo do Senhor, orar para que esse fogo do Espírito, esse fogo que é o Espírito, possa voltar a queimar no teu coração. E você que está fervendo, você que está queimando, você que tem se lamentado tanto, porque você gosta tanto dessas reuniões de culto, você está queimando, para que você nunca permita que o fogo se apague no seu coração. Irmãos, quando eu penso sobre o sacerdote colocar a lenha no altar, parece que eu observo e eu começo a ler um pouco nas entrelinhas e começo a pensar que é uma responsabilidade sim nossa, não permitir que o fogo se apague. Deus enviou o Espírito. Deus está queimando o seu coração pelo Espírito. O nosso papel, a nossa função é não permitir que esse fogo se apague. É não permitir que esses dias que nós não estamos podendo estar no templo, nos roube do Senhor. Escute, você não precisa do templo para estar cheio de Deus, porque Deus já colocou fogo no teu coração. Eu quero ministrar para você agora, que talvez você se afastou do Senhor. Você se desviou do Senhor por algum motivo, você nem estava vindo nos cultos. Mas eu quero acreditar que ainda tem uma brasinha, uma fagulha aí no teu coração. E eu quero vir como um profeta de Deus, fazer apenas isso, soprar no teu coração, para que o fogo volte a queimar em você. Eu queria pedir que você reunisse a sua família, que você reunisse aí a sua casa. E eu queria orar por você nessa hora. Eu não sei onde você está. Você pode estar sozinho agora no seu quarto, com o seu celular, acompanhando essa mensagem. Eu queria orar por você. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sabe e o Senhor conhece. Nós, como pastores e ministros, podemos apenas falar. O Senhor pode ministrar. O teu Espírito pode convencer cada um do pecado, da justiça e do juízo. Ó Deus, que nesse tempo de crise, nesse tempo onde pessoas estão em casa, ó Deus, atrai o coração delas para o Senhor. Deus, atrai o coração dessas pessoas para o Senhor mesmo. Pai, em nome de Jesus Cristo, não permita que essa pessoa gaste, ó Pai, tempo, ó Pai, com cultura inútil e não busque ao Senhor. Traz essa pessoa para o Senhor. Ó Pai, traz essa pessoa para o Senhor. Pai, traz, ó Pai, conceda fome e sede de Ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos, ó Pai, cada vida diante do Teu altar. Nós pedimos ao Senhor que haja um queimar do Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito possa queimar, ó Pai, assim como aconteceu em Atos, capítulo 2, que o Senhor possa trazer línguas como de fogo a cada pessoa, que haja uma renovação, uma renovação espiritual, ó Pai, que haja um fogo do Teu Espírito, sim, Senhor, que o trabalho que essa pessoa vai ter é apenas de manter aquilo que o Senhor, só o Senhor está fazendo, só os céus pode fazer, Pai, sim, Senhor, coloque fogo, Senhor, coloque fogo e nos ensine, nos ajude a manter aquilo que o Senhor está fazendo, Pai. Que nesses dias, quando a igreja voltar a se reunir nos templos, ó Deus, que ela volte com mais fogo do que quando ela parou, Pai. Porque o Senhor está resgatando agora a responsabilidade de cada sacerdote. O Senhor está tirando as autoridades. Choramanai, nós cremos que o Senhor está tirando a responsabilidade apenas dos ministros de altar, e o Senhor está colocando agora em cada cristão a responsabilidade de governar, de se liderar, a responsabilidade de colocar lenha no seu próprio altar. Deus, o Senhor está tirando a autodependência, ó Pai. O Senhor está tirando, ó Pai, a dependência de pessoas e colocando a dependência do alto, Senhor. Sim, Senhor. Nesse tempo, o Senhor está tirando algumas muletas. Nesse tempo, o Senhor está tirando algumas muletas de pessoas que dependiam apenas de outras pessoas para te servir. Ó Pai, o Senhor está colocando fogo, a essência, no nome de Jesus. Meus irmãos,
Antes de terminar, eu queria deixar essa última palavra para o teu coração. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo ali em Atos que Paulo e os apóstolos, eles passavam ministrando de cidade em cidade. E na maioria das vezes eles não tinham uma oportunidade nem de preparar ali pastores para enviar. Eles pegavam os líderes, aqueles que estavam se destacando ali como irmãos, e separavam como líder, depois voltavam para ver como estava. Eles não tinham toda essa estrutura que nós temos de templo, de pastores, de cuidado. Mas o grande segredo da igreja, o que fez a igreja prosperar e crescer em Deus, é que a igreja em Atos, você pode ler e conferir isso na palavra, leia Atos, é que os irmãos, os apóstolos levavam as pessoas a terem as suas experiências com o Espírito Santo. O grande segredo é que as pessoas eram levadas a ter o coração queimando pelo Espírito Santo. Que você tenha o seu coração queimando pelo Espírito Santo. Que você tenha as suas próprias experiências com o Espírito Santo. Você é o sacerdote da sua vida. O teu coração é o altar e o fogo é o Espírito. Deus te abençoe em nome de Jesus. Para mim é um privilégio como pastor chegar na sua casa, chegar até a sua família por meio aí da internet, do Instagram, do Facebook, dos canais digitais da igreja. É um privilégio. Eu quero abençoar a tua vida, abençoar a tua casa. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa, quiser se relacionar conosco, me chame depois pelo WhatsApp, me chame depois pelos meios sociais. Nós vamos estar respondendo as suas perguntas e te abençoando em nome de Jesus. Deus te abençoe. Nós abençoamos a tua casa com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Se tu uma bênção, seja um abençoador em nome de Jesus. Amém.